Olá, meus amigos, dando continuidade aos crimes de trânsito, iniciamos a aula de hoje com a análise do artigo 304 do Código de Trânsito Brasileiro, que traz o crime de omissão de socorro. A objetividade jurídica, ao tutelar o legislador a omissão de socorro, é a proteção à vida e à saúde das pessoas, né? Com a incriminação desta conduta omissiva, o legislador ele cria uma obrigação jurídica no sentido de que o condutor envolvido no acidente prontamente providencie para que a vítima seja encaminhada a um hospital ou um pronto-socorro, de modo a possibilitar que as consequências do evento sejam reduzidas ao máximo possível, ou seja, minimizar, né, as consequências do seu ato, não é mesmo? Então vejam, senhores, o disposto no artigo 304 do Código de Trânsito Brasileiro. Deixar o condutor do veículo, na ocasião do acidente, de prestar imediato socorro à vítima ou, não podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública, né? O crime em estudo, ele só pode ser cometido por condutor de veículo em acidente com vítima que deixa de prestar socorro ou de solicitar auxílio à autoridade. Tá? Portanto, se na mesma oportunidade motoristas de outros veículos não envolvidos no acidente deixam de prestar socorro, incidirão no crime genérico de omissão de socorro descrito no artigo 135 do Código Penal. O mesmo ocorre em relação a pessoas que não estejam na condução de veículos automotores. É também requisito desse crime que o agente não tenha agido de forma culposa, pois caso o tenha, o crime será de lesão corporal culposo ou homicídio culposo com a pena aumentada. Nós vimos aqui na aula anterior que a omissão é uma circunstância de aumento de pena, não é? Então, aquele que agiu de forma culposa, aquele que teve culpa no acidente, que agiu com imprudência, negligência, imperícia, causando o acidente, este se omite socorro, ele não responderá por omissão de socorro, mas sim pelo homicídio, com a causa de aumento pela omissão, ou pela lesão, com a causa de aumento pela omissão. Quem responde pela omissão? Pela omissão? Outro condutor envolvido no acidente. Né? Vamos supor que dois carros batam num cruzamento e alguém morre. O condutor que não tem culpa, assustado, foge. Este responde pela omissão. Ele não vai responder por lesão nem homicídio porque ele não tem culpa. Né? Não foi... ele não agiu com imprudência, negligência ou imperícia de forma a proporcionar a lesão ou o homicídio, mas ele responderá por omissão de socorro. Portanto, aquele que teve culpa pelo acidente não responde pela omissão, mas sim pela causa de aumento em razão das lesões ou do homicídio. Não é mesmo? Muito bem. Vejam, senhores, que trata-se de um crime omissivo puro. E a lei descreve duas condutas típicas. A primeira consiste em deixar de prestar imediato socorro à vítima. Aqui, cuida-se do dever de assistência imediata. O agente podendo diretamente prestar socorro à vítima, desde que sem risco pessoal, evidentemente, até porque o risco pessoal traz a presença de um estado de necessidade, vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, mas então... o agente podendo diretamente prestar socorro à vítima, desde que sem risco pessoal, não faz. E a segunda conduta é deixar de solicitar auxílio à autoridade pública quando, por justa causa, não for possível socorro direto. Vejam, senhores, que a lei não confere duas opções. Não pode o motorista simplesmente escolher a segunda opção. Não. A lei, repito, não está conferindo duas opções ao condutor do veículo.
uma vez que, sendo possível então o socorro imediato, haverá crime, ainda que o agente tenha solicitado auxílio de alguma autoridade. A lei autoriza o condutor do veículo a se abster de prestar o socorro imediato quando presente uma justa causa. Né? Nesse caso, presente a justa causa, ele sai do local e comunica a uma autoridade pública. Né? A justa causa equivale justamente à expressão presença de risco pessoal. Tá? E quando o socorro e também o pedido de auxílio não são possíveis, são inviáveis, por exemplo, ambos se lesionam, nesse caso, evidentemente não haverá crime. E pouco importa se a vítima recusar socorro, precisando de socorro, este deve ser prestado mesmo assim. Ok? Muito bem. A consumação se dá no momento da omissão, né? É um crime omissivo puro, portanto não se admite tentativa. E ao contrário do que ocorre no artigo 135 do Código Penal, não existe previsão legal de aumento de pena quando, em face da omissão, a vítima sofre lesões graves ou morre. Ok? Nesse caso, no artigo 135 do Código Penal existe uma previsão legal de casos de aumento de pena, caso a vítima sofra lesões graves ou morre em razão da omissão, né? Aqui não. Aqui o legislador não traz essa previsão legal. A ação penal é pública incondicionada, independe de manifestação de vontade da vítima. E vejam, senhores, que trata-se de um crime de menor potencial ofensivo, já que a pena é de detenção de 6 meses a 1 ano. Desde que, evidentemente, o fato não constitua elemento de crime mais grave, como homicídio ou lesão corporal. Vejam, senhores, que o parágrafo único traz um dispositivo, ou melhor, algumas circunstâncias que devem ser interpretadas com algumas ressalvas. Parágrafo único. Incide nas penas previstas neste artigo o condutor do veículo, ainda que a sua omissão seja suprida por terceiros ou que se trate de vítima com morte instantânea ou com ferimentos leves. Pois bem, primeira parte, né, o socorro imediato. Então haverá omissão, ainda que seja suprida por terceiros. Nesse caso, pessoal, o condutor somente responderá pelo crime no caso de ser a vítima socorrida por terceiros quando a prestação de socorro não chegou ao conhecimento dele por já ter se evadido do local, né? Não faz nenhum sentido, por exemplo, que alguém se adiante e socorra antecipadamente a vítima e o condutor do veículo responder por omissão. Não é esse o espírito da lei, né? É evidente que, ainda que a omissão seja suprida por terceiros, haverá omissão de socorro, mas desde que o condutor do veículo saia do local, né? Se evada do local e não tenha conhecimento de que isso efetivamente ocorrer. Então, vamos supor que após o acidente o condutor se afasta do local e na sequência a vítima é socorrida por terceiro. Continuará existindo crime, haverá omissão de socorro. Mas não haverá crime quando logo após o acidente terceira pessoa se adianta ao condutor e presta o socorro. Nesse caso, apesar de ser suprido o socorro por terceiros, evidentemente não haverá omissão, não é mesmo? Uma outra questão que salta aos olhos é a previsão de que haverá omissão com a morte instantânea da vítima, ainda que ocorra a morte instantânea da vítima. Ora. No caso de vítima com morte instantânea,
esse dispositivo do parágrafo único não pode ser aplicado, uma vez que o delito não tem qualquer objeto jurídico, afinal o socorro seria inócuo, absolutamente inócuo, de nada adiantaria. Trata-se aqui de um crime impossível, é a mesma coisa que atirar numa pessoa já morta, não é mesmo? Então, qual é o objeto jurídico? Nenhum. Se a morte for instantânea, a morte instantânea é aquela que se dá na hora, aquela que se dá com a batida, por exemplo. Não a morte logo depois. Esta não é instantânea, né? Esta exige socorro. Agora, a morte instantânea não há que se falar em omissão de socorro quando há morte instantânea, porque o socorro seria absolutamente inócuo, portanto não teria objeto jurídico, seria crime impossível, não é mesmo? E por fim, haverá omissão de socorro, ainda que os ferimentos sejam leves. É verdade, em parte, porque o conceito de lesões leves é extenso. Pode haver, por exemplo, um traumatismo craniano e a lesão ser leve, né? Só haverá omissão de socorro, ainda que a lesão seja leve, se a vítima precisar de socorro. Essa é a questão. Se ela bate a cabeça e tem um traumatismo, ela precisa de socorro. Se ela quebra uma perna, pode ser lesão leve, mas ela precisa de socorro. Agora, são pequenas escoriações, onde se vê a olho nu claramente que a vítima não precisa de socorro, é evidente que o socorro não se faz necessário. Nesse caso, ainda que a lesão seja leve, porque um simples arranhão pode ser lesão leve, mas a pessoa não precisa de socorro. Um traumatismo craniano pode ser lesão leve, mas nesse caso a pessoa precisa de socorro. Então, na verdade, quando o legislador diz que ainda que haverá omissão de socorro, ainda que a lesão seja leve, é evidente, haverá ainda que a lesão seja leve, mas desde que a vítima precise de socorro. Se for um pequeno arranhão não precisar de socorro, não há que se falar em omissão daquilo que não se precisa, né? De um suposto socorro. Muito bem. Então essas são as considerações no tocante ao crime de omissão de socorro. O artigo 305 é polêmico, traz o crime de afastamento do local do acidente, fuga do local do acidente, né? E vejam, senhores, um crime de duvidosa constitucionalidade. Alguns autores questionam a constitucionalidade desse tipo penal, cuja aplicação, evidentemente, infringiria o princípio da ampla defesa, uma vez que ninguém está obrigado a colaborar na produção de provas contra si mesmo, né? Então o sujeito causa um acidente e é obrigado a ficar no local para se responsabilizar civil e penalmente. Isso nada mais é do que obrigá-lo a produzir provas contra si mesmo. Alguns tribunais, especialmente os de justiça, passaram a considerar tal tipo penal inconstitucional, justamente porque traz essa obrigação. No entanto, a questão chegou ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal, e recentemente o Supremo Tribunal Federal decidiu pela legalidade, pela constitucionalidade do dispositivo, a meu ver, de forma bastante equivocada. Mas cabe esse controle de constitucionalidade ao Supremo, e o Supremo o exerceu entendendo pela sua legalidade. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. A objetividade jurídica aqui é a administração da justiça, vez que a pretensão do agente é fugir da responsabilidade. Vejam o artigo 305. Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuído. Ora, fica muito claro que o legislador exige que o condutor do veículo permaneça no local para se responsabilizar, né? Porque se a lei traz um tipo penal responsabilizando-o criminalmente, quer dizer, o senhor é obrigado a ficar no local
sob pena de responsabilidade criminal. Então o senhor é obrigado a produzir provas contra si mesmo, sejam elas civis ou criminais, sob pena de uma infração penal. É isso que impõe o legislador, e essa é a duvidosa constitucionalidade. Não é mesmo? Mas enfim, trata-se de crime próprio, somente pode ser cometido por condutor de veículo envolvido no acidente que foge do local, e o sujeito passivo é o Estado. Tá? Nós estamos diante de um crime contra a administração da justiça e secundariamente a pessoa prejudicada. Vejam, senhores, afastar-se. Então a conduta é o afastamento, a fuga do local do acidente com a intenção de não ser identificado e assim não responder penal ou civilmente pelo ato. Somente responde pelo delito aquele que se envolve culposamente no acidente. Porque só aquele que se envolve com culpa é que pode ser responsabilizado pela conduta. Aquele que está envolvido no acidente, mas não tem culpa, este evidentemente não responde pelo crime do artigo 305, porque ele não está se eximindo da sua responsabilidade, seja civil ou penal. Então, a punição do agente pressupõe que se prove, ainda que incidentalmente, que o réu foi o responsável pelo ocorrido. Na hipótese, então, que o agente é obrigado a afastar-se do local em virtude de grave risco à sua integridade física, como linchamento, por exemplo, poderá haver aí a exclusão da ilicitude da conduta em razão da presença do estado de necessidade. Assim como no racha, o grave risco à integridade física é uma justa causa, aqui também. Se o sujeito se vir obrigado a fugir para preservar a própria integridade física, nós estamos diante de um estado de necessidade, evidentemente. A consumação se dá com a fuga do local, ainda que o agente seja identificado e não atinja a finalidade de eximir-se da responsabilidade pelo evento. Trata-se aqui de crime formal, ainda que ele seja posteriormente identificado e responsável civil ou penalmente, o crime está consumado com a fuga. Tá ok? E a tentativa é possível quando ele é impedido por outras pessoas de se afastar do local, tenta fugir e é perseguido, contido e mantido no local. Estamos aí diante de uma tentativa. Muito bem. É interessante analisar aqui algumas hipóteses de concurso, porque muitas vezes esse crime de fuga do local do acidente, ele é imputado em concurso com outros crimes, Normalmente pode ter lesão corporal, pode ter embriaguez ao volante, pode ter homicídio, enfim, existem algumas hipóteses de concurso. Então, vejam, senhores, o agente que na direção do veículo culposamente provoca lesões corporais na vítima e foge sem prestar socorro. Ele responderá por lesões corporais com a pena aumentada pela omissão de socorro em concurso material com crime de fuga. Não se pode falar aqui em absorção ou fato posterior impunível, uma vez que os bens jurídicos são diferentes, Na lesão corporal se tutela a integridade corporal, aqui se tutela a administração da justiça. Então não há que se falar em absorção. Uma outra hipótese, o agente se envolve sem ter agido de forma culposa e foge sem prestar socorro. Está envolvido no acidente, mas a culpa não foi dele. Foge sem prestar socorro. Responde apenas por omissão de socorro. Por que não responde pela fuga do local do acidente? Porque não tem responsabilidade para se eximir. Vejam, senhores, que a fuga se dá para se eximir de uma responsabilidade. Então, não existe responsabilidade penal ou civil por parte do indivíduo que não agiu com culpa, portanto, ele responderá só por omissão de socorro e não responderá por fuga. E a pessoa que em estado de embriaguez provoca o choque do veículo contra o muro de uma residência e foge. Sem machucar ninguém, sem matar ninguém. Está embriagado, dirige, invade a calçada, derruba um muro de uma casa. Embriaguez ao volante, artigo 306, em concurso material com crime de fuga do local do acidente. Mas tem um crime de fuga mesmo não tendo
mesmo não tendo responsabilidade penal, sim, o crime de fuga se caracteriza também quando a intenção do agente é se eximir da responsabilidade civil, não só penal, civil e penal. Tá? Então são 3 exemplos onde pode haver concurso ou não. Nós estamos diante de uma ação penal pública incondicionada e infração de menor potencial ofensivo. Veja os senhores, detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Quanto à questão da constitucionalidade ou inconstitucionalidade, apesar de reiteradas decisões dos tribunais de justiça de vários estados, interpretando o dispositivo como inconstitucional, porque claramente se obriga a produzir prova contra si mesmo, o STJ entende, no caso que não se trata de tipo penal inconstitucional. Vejam a jurisprudência na tela, nos termos da jurisprudência dessa corte, o artigo 305 do Código de Trânsito, que tipifica a conduta do condutor de veículo que foge do local do acidente para se furtar a responsabilidade penal civil que lhe possa ser atribuída, não viola a garantia da não autoincriminação, que assegura que ninguém pode ser obrigado por meio de fraude ou coação física e moral a produzir prova contra si mesmo. Então, segundo o STJ, o artigo 305 não viola a garantia da não autoincriminação. E, recentemente, o Supremo Tribunal Federal pacificou o tema número 907 do STF, de 27 de maio de 2019, então ano passado, para especificar que o delito previsto no artigo 305 foi declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal por não infirmar o princípio da não autoincriminação e o direito ao silêncio. Então, segundo as cortes superiores, em tema já pacificado, tal incriminação não viola o princípio da não autoincriminação e nem do direito ao silêncio, o que é muito contraditório, porque a lei claramente obriga a pessoa, repito, a produzir provas contra si mesmo, mas vale aqui a orientação do Supremo Tribunal Federal, que pacificou o tema em torno deste assunto. Não é mesmo? Muito bem, senhores. O artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro traz o crime de embriaguez ao volante. Essa parte da matéria é importante, porque existem muitos processos penais que envolvem a embriaguez ao volante, especialmente a partir de 2007, que com a introdução da chamada Lei Seca, a embriaguez ao volante já era crime desde o advento do Código de Trânsito, desde 97. O Código de Trânsito erigiu a categoria de crime a embriaguez ao volante, que antes era considerada como contravenção penal de direção perigosa, nos termos do artigo 34 da Lei de Contravenções Penais. Mas com o Código de Trânsito em vigor, foi erigida a categoria de crime a embriaguez, e o legislador sempre previu a embriaguez ao volante como crime. É que a partir de 2007 houve um incremento na legislação que talvez nem precisasse. Nós vamos ver, o legislador já mudou o texto legal 3 vezes, e talvez o texto original fosse o ideal, que a cada vez que foi mudando foi criando ônus probatório, e isso não deu muito certo. No fim, nós veremos aqui que talvez o texto original fosse o mais adequado, por incrível que pareça. Mas a objetividade jurídica aqui, ao tutelar a embriaguez ao volante, é a segurança viária, e de forma secundária o direito à vida e à saúde das pessoas. O sujeito ativo é a pessoa que dirige o veículo automotor estando sob a influência de álcool
ou sob a influência de drogas. Vejam os senhores, então, a redação original do artigo 306 foi revogada. Conduzir veículo automotor na via pública sob a influência de álcool ou substância de efeitos análogos, expondo a dano potencial à incolumidade de outrem. Percebam que é o menor texto mais simples, né? Mas só era crime se houvesse a exposição a dano potencial à incolumidade de outrem, ou seja, se o agente rebaixasse o nível de direção. O simples fato de beber e dirigir, se o agente tivesse controle da direção, não rebaixasse o nível, não seria crime. Sempre foi infração administrativa, mas não era crime, porque a lei exigia o perigo concreto, né? Expor a dano potencial à incolumidade de outrem. Então, andar na contramão, em zigue-zague, perder a direção do veículo, ainda que não haja nenhum dano, mas um perigo de dano, que esse perigo de dano seja concreto, que exponha alguém a risco. Haveria crime só dessa forma. E nos parece a redação mais proporcional. Por quê? Porque quando não há perigo de dano, quando não há risco concreto, né, pode-se dizer também que não há potencialidade lesiva, não é objeto jurídico a ser tutelado. Como é que o simples fato de beber e dirigir pode gerar uma potencialidade lesiva se o agente, por exemplo, não está sob efeito de álcool? Porque uma coisa é beber, outra coisa é estar sob efeito de álcool. Por isso que essa redação era mais razoável. Rebaixou o nível de direção, ou seja, colocou em risco a incolumidade pública, crime. Não rebaixou o nível de direção, não colocou em risco a incolumidade pública, infração administrativa. Né? Não está dizendo que é permitido. Não, tem que ser proibido. Mas direito penal é matéria de última ratio, só quando absolutamente necessária. Só quando o campo administrativo e o campo civil não dão conta. E aqui é perfeitamente possível. Aqui o campo administrativo dá conta. Se não tem um risco de dano, né? Se o agente está dirigindo direitinho, porque tomou um copo de cerveja ou uma taça de vinho, o que muitas vezes não abala a sua habilidade, não é mesmo? Então, punir alguém por um crime sem risco de dano, sem potencialidade, está em evidência inconstitucionalidade, não é mesmo? Não se pode punir alguém por um crime sem potencialidade lesiva. Então essa primeira redação nos parecia mais adequada. Mas em 2008 veio o legislador, eu falei 2007 há pouco, né? Mas é 2008, com a lei seca e modificou o texto. Esse texto também já não vigora mais, foi revogado. Mas vamos ver como é que ficou com a redação da lei 11.705 de 2008. Conduzir veículo automotor na via pública estando com concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 decigramas ou sob a influência de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Né? Então vejam, senhores, que com a redação dada pela lei 11.705 de 2008, o legislador retirou a necessidade de demonstração do risco concreto, né, do perigo concreto. Passou a ser um crime de perigo abstrato ou de mera conduta. Ainda que não se exponha ninguém a risco, é crime se tiver concentração de álcool igual ou superior a 6 decigramas. Só que 6 decigramas de álcool equivale a 2 copos de cerveja ou uma taça de vinho. Né? A pessoa pode beber 2 copos de cerveja e não estar sob a influência de álcool. Ou uma taça de vinho e não estar sob a influência de álcool. Pratica crime mesmo assim? Ora, é um crime sem potencialidade lesiva, não é mesmo? Não está sob a influência de álcool. Se puna administrativamente, suspende a carteira, apreende o veículo, mas impor uma sanção criminal sem potencialidade lesiva é que não dá. Mas aí foi um tiro no pé do legislador também. Por quê? Porque só era processado quem queria. Uma vez que a lei trouxe
o incremento probatório de, olha, só é crime se tiver 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou mais, só se constatava a materialidade do delito se o condutor do veículo fizesse o bafômetro ou o exame de sangue. Como ninguém está obrigado a produzir prova contra si mesmo, né? Ninguém é obrigado a passar pelo teste de alcoolemia, só era processado quem queria. E isso trazia injustiças, trazia incongruências. Por quê? Porque aquele cidadão de bem, pai de família que saía com a família para comer uma pizza e bebia uma taça de vinho, na boa fé, ser parado numa blitz de trânsito, soprava o bafômetro e levava de brinde voz de prisão. O senhor está preso em flagrante por embriaguez ao volante. Por outro lado, aquele cidadão que se embriagava a noite inteira, saía trançando as pernas para pegar o veículo, submetido ao teste do bafômetro, se negava a fazê-lo e fugia então da responsabilidade criminal. Por mais que estivesse cambaleante, não haveria como comprovar se tem 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou se tem 5, e nesse caso não seria crime, não é mesmo? Então só respondia pelo crime quem queria. Esse foi um tiro no pé, com que fez com que o legislador mudasse a sua redação mais uma vez. E esta redação é a redação atual, dada pela Lei 12.760 de 2012. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Então, vejam, senhores, a lei continua não exigindo que alguém seja colocado em risco concreto. A lei continua prevendo um crime de mera conduta. Basta dirigir com capacidade psicomotora alterada, né? Mas a lei traz um ônus probatório novamente, capacidade psicomotora alterada. E aí o parágrafo 1º traz formas de constatação da embriaguez. Concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, que é o bafômetro. 0,3 no bafômetro ou 6 decigramas no sangue. Só que não é só essa forma de constatação, existem outras. Sinais que indiquem na forma disciplinada pelo CONTRAN alteração da capacidade psicomotora. Não é? E aqui nós temos um perigo. Quando a lei traz sinais especificados pelo CONTRAN, na forma disciplinada pelo CONTRAN, né? Vejam, senhores, que na prática acontece o seguinte: na prática existe um formulário de trânsito onde o próprio guarda ou agente de trânsito vai ali dando algumas informações através de... vai ticando algumas informações, né? Por exemplo, vestes, cor dos olhos, odor, arrogância. Então, se o sujeito for arrogante e estiver mal vestido, pode ser interpretado como embriagado. Essa é uma questão que depende muito da boa-fé do agente público, e eu, nesses casos, não confio muito na boa-fé do agente público, mas é uma questão que está aqui. E aí o parágrafo 2º diz: a verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, né? Exame clínico. Teste de alcoolemia ou toxicológico é o bafômetro ou exame de sangue. Exame clínico, que é aquele que o médico olha e analisa, né? Está embriagado ou não. Perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova. Então vejam, senhores, que com a nova redação, os 6 decigramas de álcool por litro de sangue é apenas uma forma de constatação, mas não é a única. Ela pode ser suprida ou pelos sinais que indiquem na forma disciplinar no CONTRAN, que foram aqueles sinais que eu já especifiquei agora há pouco,
ou por outras provas lícitas, em direito admitidas, como testemunhas e vídeos. Então, ainda que o agente não faça o exame do bafômetro, se as testemunhas confirmarem que ele está embriagado, ou se um vídeo, que pode ser feito ali na hora, confirmar a embriaguez, em tese haverá crime. No entanto, também se traz um outro ônus probatório. Percebam que a redação do artigo 306 diz o seguinte: conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada. É elementar do delito que o agente esteja com capacidade psicomotora alterada. Então, só o teste de alcoolemia, sem qualquer outra prova, não é suficiente. Por quê? O teste de alcoolemia, o bafômetro ou o exame de sangue, não atestam que o agente está com capacidade psicomotora alterada. O vídeo atesta, a testemunha atesta. Mas o teste do bafômetro de sangue por si só, não. Então, se o sujeito fizer o bafômetro ou o exame de sangue e estiver bem, não estiver com capacidade psicomotora alterada, em tese não tem crime. O legislador trouxe mais um ônus probatório, um incremento probatório, né? E nesse sentido até nós trouxemos aqui uma jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por meio de sua terceira Câmara Criminal, no dia 9 de maio de 2013, apelação tal, decidiu por unanimidade que a interpretação combinada do caput do artigo 306 do Código de Trânsito, com seus parágrafos 1º e 2º, indicam que a adequação típica da conduta agora depende não apenas da constatação da concentração alcoólica igual ou superior a 6 decigramas, mas, além disso, da comprovação da alteração da capacidade psicomotora, caput, na forma do disposto do parágrafo 2º, ou seja, por meio de exame clínico, perícia, vídeos ou testemunhas. Não é suficiente tão somente o teste do bafômetro como era na redação anterior, que se fazia o bafômetro e mesmo não estando embriagado era preso. Agora o legislador trouxe um ônus probatório, né? Não basta constatar a quantidade de álcool, porque a quantidade de álcool por si não determina se o agente está com capacidade psicomotora alterada. O que vai provar que o agente está com capacidade psicomotora alterada são as outras provas admitidas em direito. Vídeos, testemunhos. Então faz o bafômetro de 6 decigramas. E tem testemunhos dizendo que está cambaleando. Vídeo mostrando ele com a voz pastosa, etc, etc. Esse conjunto demonstra a embriaguez. Né? A quantidade de sangue por si, a quantidade de álcool por litro de sangue por si só não é capaz de determinar a imputação criminosa. Não é mesmo? Muito bem. Superada essa questão, é importante dizer que a conduta é conduzir o veículo, ou seja, não estão abrangidas as condutas de empurrar ou apenas ligar o automóvel. A pessoa pode estar dentro do automóvel dormindo no ar-condicionado. Não está cometendo o crime de embriaguez ao volante porque não está dirigindo. Não é mesmo? O legislador trouxe esse ônus probatório. Na prática houve aí um incremento do ônus probatório e a consumação se dá no momento em que o agente coloca o carro em movimento, no momento em que ele dirige o veículo com concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 decigramas e com a capacidade psicomotora alterada. Então, vejam, senhores, não é mais tão importante o teste do bafômetro ou o exame de sangue, que era imprescindível na redação anterior, porque senão não provava a materialidade do delito. Aqui não mais, aqui essa materialidade pode ser provada de outra forma, por vídeo, testemunhas, etc. A quantidade de álcool por litro de sangue é só uma constatação que por si só não é suficiente para a imputação criminal, porque precisa haver
repito, precisa haver estar o agente com a capacidade psicomotora alterada, né? Mas o crime continua sendo de perigo abstrato, ou seja, não há necessidade de se demonstrar que o agente colocou com a sua conduta alguém efetivamente em risco, não é mesmo? A ação penal é pública incondicionada e o crime não é de menor potencial ofensivo, porque a pena é de detenção de 6 meses a 3 anos e a suspensão da habilitação, tá? Pena máxima 3 anos, não é crime de menor potencial ofensivo, não se admite transação penal, mas admite-se a suspensão condicional do processo, vez que a pena mínima é inferior a 1 ano. Tá ok? Ficamos por aqui. Na próxima aula vamos tratar sobre os demais crimes do Código de Trânsito Brasileiro. Obrigado e até já.